O Walmart e o Amazon soaram o alarme econômico. É isso mesmo que você acabou de ouvir. As duas varejistas estão com as vendas abaixo das expectativas. O Walmart, ele sempre foi visto como uma das empresas mais fortes durante os momentos difíceis do país. E isso acontece porque os americanos que têm um menor poder aquisitivo geralmente fazem suas compras no Walmart. E por incrível que pareça, agora o Walmart está enfrentando problemas. Eu aposto que você aí no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo deve estar pensando: por que isso é preocupante? Bem, isso acontece porque o Walmart é uma loja onde muitas pessoas recorrem quando precisam economizar. Nos últimos anos, mesmo pessoas com rendas mais altas começaram a comprar no Walmart, buscando preços mais baixos. Agora, essas mesmas pessoas estão deixando de comprar produtos de marca e estão optando pelas marcas mais baratas, as chamadas marcas próprias do Walmart. Um exemplo: ao invés de você comprar um cereal da Kellogg's, você compra um semelhante que vem escrito "Compare com o Kellogg's", porém da marca do Walmart. Essa mudança de comportamento só veio à tona aos olhos dos especialistas devido ao controle de dados que as empresas têm. Eles destacaram que as pessoas que têm o maior poder aquisitivo estão comprando online e usando aplicativos para não serem vistos dentro das lojas físicas. Isso mostra que até quem tem mais dinheiro está sentindo os efeitos da economia. E não é só isso. Os índices econômicos, como o PMI de serviços, que mede a saúde de empresas que prestam serviços, caíram abaixo de 50, o que indica uma desaceleração econômica séria. Só para você entender, o PMI ele vai de 0 a 100. Quando ele está acima de 50, isso significa que temos uma expansão econômica e que a economia está crescendo. E quando ele está em 50 ou abaixo, isso significa que estamos em contração, que a economia está reduzindo. Além disso, a confiança do consumidor, que mede quanto as pessoas acreditam que a economia está estável, caiu drasticamente. Quando as pessoas perdem essa confiança, elas gastam menos, o que agrava ainda mais a crise. No final de 2024, houve uma falsa sensação de otimismo, impulsionada pela expectativa de corte nas taxas de juros, pelas eleições e por um aumento temporário nos gastos dos consumidores, que anteciparam compras para evitar aumentos futuros nos preços. Agora, com essas compras já feitas, a demanda despencou. Além disso, aumentou o desemprego, muitas lojas estão fechando suas portas, as horas de trabalho estão sendo reduzidas para evitar demissões em massa, combinado com aumentos salariais insuficientes, está reduzindo a renda líquida das famílias. Essa combinação de aumento de preços, desemprego, menos horas trabalhadas e menor poder de compra está gerando uma insegurança financeira generalizada. Muitas pessoas acreditavam que os Estados Unidos seriam uma exceção à desaceleração econômica global. Vocês, que investem no Brasil, perceberam que os investidores de fora, eles tiraram bilhões de dólares da economia brasileira e colocaram na economia americana. Porém, esqueceram que a economia global ela é interligada, ou seja, se uma parte do mundo desacelera, inevitavelmente os efeitos chegam ou chegarão nos Estados Unidos, nem que isso demore alguns anos. Tudo bem, Rodrigo, mas o que pode ser o grande causador de uma crise? Bem, as tarifas impostas pelo então presidente Donald Trump geraram grande preocupação entre economistas e especialistas, principalmente devido ao potencial impacto negativo na economia americana e global. Se você não sabe o que são tarifas e por que elas são usadas, eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Tarifas são taxas que um país impõe sobre produtos importados.
Elas costumam ser utilizadas para proteger a indústria nacional, dificultando que produtos estrangeiros concorram com os fabricados dentro do país. Mas como assim, Rodrigo? Bem, deixa eu dar um exemplo. Imagine que você queira comprar um guarda-chuva. Na maioria das vezes, um fabricado na China custa $20. Esse guarda-chuva ele é barato porque as fábricas chinesas elas conseguem produzi-lo rapidamente e em grande quantidade. Muitas vezes com o apoio do governo para manter os custos baixos, o que é conhecido como subsídio. Agora, imagine que, para proteger os fabricantes de guarda-chuvas dentro dos Estados Unidos, o governo americano ele decide impor uma tarifa de 50% sobre todos os guarda-chuvas importados da China. De repente, aquele mesmo guarda-chuva que antes custava $20, agora ele passa a custar $30, que seria $20 mais 50% de tarifa, que é igual a $30. Qual é a intenção de Donald Trump com isso? Bem, o objetivo dele é que, ao americano ver o preço do guarda-chuva chinês subir, ele passe a considerar comprar um guarda-chuva fabricado nos Estados Unidos, já que a diferença de preço é pequena e tem aquela coisa, do incentivo ao produto US Made, que é feito dentro dos Estados Unidos. Geralmente, os custos de produção em países desenvolvidos são mais elevados do que nos países emergentes, e isso acontece devido aos altos custos de energia, matéria-prima, logística e salários elevados. No final das contas, o consumidor ele terá duas opções: pagar mais caro pelo produto importado ou pagar mais caro ainda pelo produto nacional. Algo semelhante que aconteceu no Brasil com as blusinhas da Shein. Então, a consequência dessa guerra de tarifas é o aumento da inflação. Só que esse aumento na inflação ele acaba gerando um sentimento negativo de incerteza. E é essa incerteza o grande vilão e talvez o maior responsável pelo colapso dos Estados Unidos. Mas como assim um colapso? Toda essa incerteza faz com que os consumidores fiquem na defensiva e passem a reduzir os gastos. Com isso, as famílias passam a gastar somente o essencial. Grandes compras como eletrônicos, móveis, carros e imóveis são adiadas ou até canceladas. Empresas que produziram mais para estocar começam a perceber que os seus produtos estão encalhados. Com menos demanda, esses estoques começam a crescer rapidamente, o que gera um problema grave: dinheiro parado. Quando uma empresa tem muito estoque sem vender, ela precisa cortar custos e isso geralmente significa demissões. A partir daí, começa o efeito dominó, onde com a redução das vendas, as empresas começam a demitir. Com menos pessoas empregadas, significa menos dinheiro circulando na economia. Os lucros caem, a valorização das empresas começa a diminuir, com isso, o valor da cotação das ações das empresas começam a cair. O americano, ele vê o seu patrimônio diminuir e reduzir mais ainda os gastos. Com isso, o fluxo de pessoas em restaurantes, lojas e serviços também diminui. E esse ciclo ele pode rapidamente se transformar em uma recessão econômica. Durante recessão, os bancos que emprestaram dinheiro podem sofrer perdas, o que pode limitar ainda mais o crédito na economia. E esse efeito cascata pode travar o sistema financeiro e resultar em uma crise ainda maior. O pior dos cenários seria a estagflação, que eu até tinha citado em um vídeo anterior. A combinação de preços altos, que seria a inflação, com uma economia que não cresce e registra um aumento no desemprego é conhecida como estagflação. É um dos cenários econômicos mais perigosos que existem. Diferentemente de uma recessão tradicional,
onde os preços caem junto com a economia, na estagflação, os preços continuam subindo enquanto a economia está parada. Isso sufoca o poder de compra da população e torna muito difícil a recuperação. E para evitar todos esses problemas citados, o Banco Central americano ele pretende manter as taxas de juros nos mesmos patamares, entre 4,25% a 4,50%, o que é considerada até elevada. Ano passado, essa taxa era em torno de 5,25% a 5,50% ao ano. Jerome Powell teve uma reunião semana passada e ele deixou bem claro que a economia americana enfrenta riscos crescentes de estagflação. Embora ele ainda acredita no soft landing, que seria a aterrissagem suave, ou seja, controlar a inflação sem provocar uma recessão grave, ele admitiu que Donald Trump dificultou ainda mais o seu trabalho. Quando perguntado sobre se teríamos corte das taxas de juros, ele disse que é muito cedo para tomar qualquer decisão, mesmo sabendo que a criação de postos de emprego caíram e veio abaixo das expectativas. Novamente, o Fed vai ficar esperando por mais dados para poder tomar alguma decisão. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha até falado em algum dos meus vídeos que o Fed nunca esteve em uma posição tão boa. Eu digo isso porque, se for necessário um aumento nas taxas de juros, ele tem espaço para subir até 100 pontos percentuais, o que equivale a 1%. E Jerome Powell ele deixou bem claro que, se houver indícios de que a inflação está voltando a subir ou que as expectativas de preços do público estão piorando, o Fed pode ser obrigado a elevar os juros novamente, mesmo que isso prejudique o mercado de trabalho no curto prazo. Se o Fed aumentar os juros, com certeza o dólar irá valorizar e ficar mais forte, e as economias emergentes irão sofrer mais ainda, inclusive para vocês aí no Brasil. Agora, talvez, eu estou dizendo talvez, essa guerra de tarifas pode ser o ingrediente necessário para que alguma coisa venha quebrar no país ou no mundo. Essa guerra de tarifas é o mesmo que todos levarem uma facada e testar quem consegue sobreviver mais tempo sangrando. Em todas as crises globais, os Estados Unidos sempre saíram melhores. Seria isso por competência ou será que todo esse cenário já estaria sendo orquestrado? Bem, eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião abaixo. Será que teremos um colapso econômico nos Estados Unidos e no mundo? Responde aí a sua opinião. No mais, clique no botão de curtir, se inscreva no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo, fiquem com Deus e até mais!